Bom, galera, estamos de volta para mais um vídeo de opinião, tá? Se você entrou agora no meu canal e estava acostumado com os vídeos de DJ, claro, vão continuar, só que é sempre no mesmo horário, que sempre foi, meio-dia e meia, tá? E também 9h30 tem alguns conteúdos mais aleatórios, mas que são mais direcionados também ao DJ. E aqui, esse horário de meio-dia é o horário de opinião, tá? Então, lembrando que esse canal aqui também, eu já falei, ele não é sobre só DJ. Se você vê que se inscreveu achando que era só DJ, não é, tá? É um canal sobre minha vida, Flavinho DJ JF, tá? Então eu posto aqui vários conteúdos de várias formas, tá? Claro que como eu gosto de ensinar, eu ensino algumas coisas, mas o intuito do canal é mostrar um pouco da minha vida, registrar um pouco, é quase um diário, tá bom? Então vamos lá então. Qual que é o tema de hoje, tá? O tema de hoje é simples. O que eu tô reparando, né? Agora nós temos a chance de ter um governo um pouco mais liberal, tá? O que eu tô vendo aí, vamos ver como o governo vai comportar, porque na verdade ele é um governo nacionalista, né? A gente vai ter o próximo governo agora vai ser um governo nacionalista, porque o Bolsonaro ele é nacionalista. Porém, hoje em dia o conservador, na verdade é um governo conservador, mas todo conservador ele é nacionalista e tem a tendência a ser nacionalista. Então o que acontece? Só que porém hoje os conservadores são um pouco mais liberais na economia. Então a gente tem a chance economicamente de ser um pouco liberal, tá? Porém, vale ressaltar que é só na parte econômica, tá? Então não é na parte individual da pessoa, que também é um problema. Não adianta nada você ter liberdade econômica e você não ter liberdade individual. Um bom exemplo é a China. Você tem bastante liberdade econômica lá, em alguns aspectos, tá? Não é totalmente, mas em alguns aspectos. Porém, entretanto, você não tem liberdade individual, tá? Então, o governo conservador ele tem muito essa questão de controlar o indivíduo e liberar a economia. Você não morre de fome, vamos dizer assim, tá? Igual no governo socialista, mas em compensação você também não tem a liberdade de você fazer coisas que um conservador não permite você fazer e que não prejudica ninguém, tá? Então não vou entrar nesse mérito, o mérito aqui é econômico, então vou seguir nessa linha. Só estou explicando esse adendo. Então vamos lá. Qual que é o problema agora que o governo vai enfrentar em aplicar essas medidas liberais que eu sou totalmente a favor e que se realmente for implantada vai causar uma mudança no Brasil jamais vista, tá? Se realmente for implantado essas medidas liberais, mesmo que sejam algumas, a gente vai sentir isso de uma forma muito positiva economicamente, tá? Se o Paulo Guedes colocar aí, sei lá, 20% do que ele pretende, a gente já vai ter uma noção de como que vai melhorar a economia, tá? E qual que é a questão aí que a gente tem que colocar? O problema aí de colocar essas medidas liberais é a questão do povo. As pessoas não estão preparadas para liberar a economia. Por que não estão? Porque a cabeça delas ainda querem coisas de graça. A população quer coisa de graça, não quer entender que esses direitos trabalhistas prejudicam as pessoas, tá? Não só o trabalhador, não só o patrão, como também o trabalhador, por incrível que pareça. Por exemplo, o General Mourão comentou sobre o 13º. Na verdade, ele comentou, né, que realmente é verdade, é um fato. O 13º ele é uma ilusão, tá? E que prejudica também muitas vezes uma negociação de emprego. Por quê? Qual é o problema de o 13º? Por exemplo, você tem uma loja, você quer contratar uma pessoa para te ajudar naquela loja, ou seja, isso vai gerar um emprego, mas você não tem condição de fornecer o 13º. Então, o que vai acontecer? Automaticamente aquele emprego não é gerado.
A partir do momento que você libera isso, a pessoa entra. Primeiro, ele vai ter a oportunidade de oferecer para alguém que queira entrar nessas condições, que não tem o 13º. Claro que a maioria das pessoas ainda vão continuar com o 13º, mas em algumas situações que não for possível, o 13º não vai existir. Tá? Lembrando também que esse 13º é incluído no valor. Tá? Ou seja, o que o patrão faz na hora de contratar você? Tá? Ele não olha a quantidade de... Ele não olha só o salário que ele vai te pagar. Ele olha o salário que ele vai te pagar, o que ele vai precisar para te mandar embora, se for necessário, e também todos os gastos que vai ter. Porque sim, tem gastos. Você paga praticamente o mesmo salário que você recebe, o patrão ele paga para o governo o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Então, ou seja, você ganha 2 mil, para o patrão você tem um custo, muitas vezes até 3 vezes maior, entendeu? Do que você está recebendo. Então ele coloca isso na ponta do lápis. Então isso tem que melhorar, isso tem que acabar, principalmente essa quantidade de imposto, né? E vai diminuir, liberando a economia e fazendo ela crescer, tá? Com mais emprego, mais produção, a gente vai poder fazer o país crescer. Que também não, eu falo país, mas na verdade eu quero que as pessoas cresçam, não o país. Eu quero que o país se exploda, porque eu não sou nacionalista, eu não quero nada a favor do Brasil, eu quero a favor das pessoas. Tá? O Brasil é só, na minha opinião, na minha concepção de vida, é apenas um mero acúmulo de pessoas ali, né, e tal, e uma região onde é determinado o governo ali é tipo um feudo, né? Então, na minha opinião, não deveria... Você pode chamar, claro, Brasil e tal, porque é a nossa cultura, né, brasileira, mas, na verdade, eu quero que melhore para as pessoas, porque não adianta nada... qual que é o problema de ser nacionalista, tá? O nacionalista é o quê? Se o Bolsonaro, por exemplo, achar interessante para o país matar pessoas e ele tiver essa oportunidade, ele vai fazer, tá? Ele vai fazer, com certeza. Isso é certo. Inclusive ele já comentou isso, mas não é porque ele comentou não, tá, galera? É porque está na índole dele. Se ele achar que uma pessoa está prejudicando o país e matando aquela pessoa, o país vai melhorar, ele vai fazer. E isso qualquer governante que acredita no país acima de todos, inclusive o Lula também é capaz de fazer isso, é só ele ter uma possibilidade de conseguir fazer que ele vai fazer. Claro que tem uma dificuldade maior em fazer isso, mas se ele tiver a oportunidade e ele achar necessário na cabeça dele, ele vai o fazer. Isso é certo, tá? Por isso que ele usa a frase Brasil acima de todos, ou seja, o Brasil acima das pessoas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? O Brasil é mais importante do que as pessoas, tá? Quando ele fala o Brasil acima de todos, ele está querendo dizer que você não vale nada, o Brasil é mais importante que você. E não é bem assim, mais importante são as pessoas. Você não pode passar por cima das pessoas para satisfazer os outros, tá? Você tem que saber respeitar o indivíduo. No máximo que você pode fazer é se proteger de sua vida ou pagar alguém para fazer isso. Você não pode sair agredindo as pessoas só porque isso vai ser bom para você ou para um grupo maior de pessoas, tá? Lembrando isso. Então, continuando aqui, a gente vai experimentar essa questão. Pode ser que dê certo? Eu acho que não. Por exemplo, Previdência. Muita gente não quer mexer na Previdência. A Previdência é uma pirâmide, não tem como negar. Inclusive são dados oficiais, tá? Claro que o governo ele maqueia esses dados, tá? Mas se você entender um pouquinho, se você pesquisar, você vai ver vídeos explicando por que é uma pirâmide, tá? Só você ver, claramente você consegue entender. Para 5 pessoas trabalhando, precisa de 5 pessoas atualmente, se eu não me engano, acho que pode ter até aumentado, isso foi alguns anos atrás. 5 pessoas trabalhando para um aposentado. Para sustentar, não estou falando, né? Para pagar um aposentado. Então precisa de 5 pessoas trabalhando para um aposentado. O que vai acontecer? A longo prazo isso só vai aumentando. Isso já aumentou, tá? Antigamente era 1 para 1, agora no início, né, quando foi feito, agora é praticamente de 5 para 1. Isso só vai aumentar. Principalmente o número de aposentados vai aumentar. Então, por exemplo, se tiver 4 para sustentar 4, você vai precisar de 5, 10, 20 pessoas para sustentar 4
e assim sucessivamente. Então, quanto mais aumentar o número de pessoas aposentadas, mais pessoas você vai precisar para sustentar o sistema. E isso claramente é um sistema de pirâmide. E quem sofre com o sistema de pirâmide? Quem está embaixo. Ou seja, as últimas pessoas, quando a pirâmide não se sustentar mais, aquilo vai cair e vai desabar. É o que vai acontecer e já está perto de acontecer isso, praticamente. É claro que pode ser levado mais um pouco adiante, sim, porque vai chegar um ponto que praticamente tudo que for arrecadado vai para sustentar o famoso rombo da Previdência, que na verdade é para sustentar o rombo, porque além desse problema que eu citei da quantidade de pessoas, ainda tem pessoas que recebem um valor exorbitante acima do normal, tá? Então, vamos dizer, precisa de muito mais gente para sustentar esse tipo de pessoa, que tem valores absurdos, coisas por exemplo, tem pessoas aposentadas aí acho que com 3 milhões que eu vi um dia desse. Então, assim, não adianta, você tem que entender, tem governantes também, mas isso é nada mais comum porque governos têm privilégio mesmo, só acabando com os governos que você acaba com os privilégios, tá bom? Não tem outra meio termo não, tá? Então assim, o que acontece? Não adianta você querer achar que vai resolver o problema da Previdência adiando esse problema. Ele vai piorar e os governantes sabem disso. E se eles não fizerem nada, eles nem é que eles estão querendo mexer porque são bonzinhos não, tá? É porque se não mexer em nada, vai gerar um caos na sociedade. As pessoas não vão receber aposentadoria, pessoas vão ficar boladas e vão querer derrubar o governo. Então, nenhum governo quer isso. Então, eles querem resolver o problema. De alguma forma que prejudique os pobres? Sim, de alguma forma, mas eles vão ter que fazer alguma coisa. Tá? E as pessoas não entendem isso. Acham que tem que deixar como tá, ou tem que resolver acabar com os privilégios. Sim, tem que acabar com os privilégios, mas só acabar com os privilégios não adianta. Tá? E eles não vão acabar porque a gente está no governo. Tá? Então o governo não vai cortar na própria carne. Então não adianta a gente pensar que eles vão cortar na própria carne. Não vão cortar. Se eles cortar, vão ser bem menos. Eles vão atingir a base da pirâmide. Tá bom? Então é isso. Eu acho que o povo brasileiro não está acostumado, não está preparado, não entendeu qual a importância das medidas liberais. As pessoas ainda querem coisa de graça, querem saúde de graça, querem segurança de graça. E isso alguém tem que pagar a conta. Não existe coisa de graça, infelizmente. Mas as pessoas ainda acreditam nisso e nunca vai dar certo dessa forma, nunca vai funcionar, nunca funcionou a longo prazo e nunca vai funcionar. Assim como os Estados Unidos, igual a gente usa outros exemplos de outros países, entraram em colapso porque quiseram dar coisas de graça. Então a longo prazo isso vai aumentar, vai piorar. Se você gostou da minha opinião, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!